Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, hoje uma contadora de histórias e vou dar continuidade às histórias, lendas de Sérgio Top. Volume 1, América Latina, o segundo conto dele. Bom, eu vou ampliar aqui para vocês, porque eu vou lendo e mostrando. Aí depois eu faço um breve comentário sobre a história, ok? Vamos lá então. A história se chama San Isidro Maxla 5 1850. Só que eu preciso do meu óculos, senão eu não consigo ler. Vá a San Isidro, senhor. Por que não a San Isidro, senhor? Vá a San Isidro. Tudo culpa daquele fanático do Catherwood. Vá ao México. Vá ao México. E eu, idiota, vim para cá. Não aguento mais o México. Calor, cansaço, selva da qual surgem rostos alucinantes de pedra, ruínas incompreensíveis, sede e suor. E agora, graças ao conselho de um fanático, estou neste canto miserável de mundo. Aqui não chove há meses, estou farto de sol, de velhas pedras barrocas, de estradas torrificadas e deserta. Olha que desenho lindo. Vendo? Show. O desenho também é importante nessa história. Tenho que partir a qualquer custo na diligência de amanhã. As pessoas me deixam nervoso, no ar quente e abafado. A petulância submissa delas se eleva como um coro de cigarras. Por que não vai a San Isidro, senhor? Por que não vai a San Isidro, senhor? Por que não vai a San Isidro, senhor? San Isidro, uma ova. Quero ir embora daqui. Por que não carregou a minha bagagem? Por que não partiremos, senhor? Os poços de Temepantla, senhor, dizem que estão secos. Mandei alguém verificar, mas isso leva tempo. Vá a San Isidro, senhor. Vá a San Isidro, senhor. Tempo. Como se eu não soubesse o que o tempo significa para essas pessoas. Mais dias neste lugar infame. Parece-me que aquela cantilena chegava aos meus ouvidos até mesmo das paredes calcinadas e dos abutres da estrada. No final das contas, poderia ser uma distração. Preparem uma mula, um guia para mim. Amanhã irei a San Isidro. O guia me conduziu durante o dia inteiro através de uma paisagem de lavas ancestral. Um calor semelhante ao de uma fornalha subia na terra. San Isidro, senhor. O guia desapareceu. Eu tinha diante de mim uma igreja como tantas outras que exibia sob a luz impiedosa o seu esplendor empoeirado. O padre estava à minha espera. Bem-vinda a San Isidro, senhor. Eu esperava há algum tempo. Esperava por mim. As notícias correm rápido, senhor. Os visitantes vêm pouco a San Isidro, não mais como em outras épocas. Que chatice. Agora vai me falar do passado de grandeza, mais um fanático amante do lugar. Se quiser me seguir, terei prazer em ser seu guia. A igreja está construída sobre as ruínas de um grande templo, que foi destruído durante a conquista. O templo era dedicado a Kojiko, o deus da chuva.
era um grande Deus, e o sumo sacerdote que o personificava e que morava no templo era poderosíssimo. Ninguém tinha permissão de olhar o rosto dele, somente aqueles que eram sacrificados, e só uma vez. O Deus tirava vidas humanas se em troca nos dava água. Devia chamá-lo de volta, padre. Talvez funcionasse melhor do que as suas orações. Foi então que vi a coluna atrás de uma soleira de pedra e perguntei o que era. A coluna? É crença popular que era a possibilidade extrema de salvação, concedida àqueles destinados ao sacrifício. Se a sombra deles na coluna não alcançasse o topo dela, eles ainda teriam um curto período de vida. Se a sombra tocasse o cume da coluna, o tempo deles terminava sem apelação. Senhor, não acredita nessas superstições? Só me faltava essa. Eu estava na soleira e a minha sombra, eu vi, tocou exatamente o topo da coluna. Então, de acordo com as suas palavras, eu teria chegado ao fim do meu tempo? Quando me virei, o padre submisso, de batina empoeirada, não estava mais lá. Olhei para o rosto dele, agora emoldurado pelos símbolos de um poder inaudito, e eu sabia o que significava olhá-lo por uma única vez, irrepetível vez. Deixa eu mostrar aqui para vocês essa imagem, olha. Do lado de fora, eu não conseguia mais enxergar a velha igreja desconexa, mas sim edifícios vermelhos e arrogantes contra o céu. 3 silhuetas negras me aguardavam ao sol, e a pedra também. Eu tremia e pensava que a chuva viria em breve, muito em breve. É o final da história. O que me dizem? Eu vou mostrar para vocês um complemento dessa história que está aqui neste livro. Não sei se já ouviram falar. É o Joseph Campbell, O Poder do Mito. O Joseph Campbell, vou colocar aqui só para vocês, para quem nunca ouviu falar, né, o que é que ele é. O Joseph Campbell, 1904-1987, foi uma das maiores autoridades no campo da mitologia em nosso século. Pesquisador incansável, professor e escritor. Considerava a mitologia o canto do universo, a música da imaginação inspirada nas energias do corpo. E a ela se dedicou durante toda a sua vida. Este livro é resultado de uma entrevista entre Joseph Campbell e o Bill Moyers, que é um jornalista, tá? Então ele concedeu uma entrevista para ele, e dessa entrevista fizeram este livro. Do Joseph Campbell, que eu conheço das obras dele, eu tenho mais algumas, é assim, para quem gosta do tema, né, é uma das mais acessíveis, porque aqui ele está numa conversa bem assim, formal e informal, com esse jornalista, então assim, ele está falando abertamente, e ele fala muita coisa, e fala de uma forma bem acessível. Então quem quiser começar a ler as obras, e até a saber um pouco, querer saber um pouco de mito, só um segundo. Oi pessoal, desculpa, tive que dar uma pausinha, tá? Retornando, O Poder do Mito. Eu vou ler um trecho que eu achei que complementa esse conto do Sérgio Top.
Com certeza, ele conhecia as obras de Joseph Campbell. Página 99. E depois eu mostro para vocês um pouco das ilustrações, que são lindas. Nessa entrevista eles estão falando de muitas coisas, tá? E o nome do capítulo é Sacrifício e Bem-aventurança. Então, eles estão falando de lugares sagrados. O Campbell fala: creio que Cícero, que diz que, ao penetrar num bosque alto e cerrado, não é esse trecho, é esse aqui, ó. Vamos de novo, tá difícil, né, esse vídeo, vamos lá. O Moyers pergunta para ele: ainda existem sítios sagrados neste continente hoje? A cidade do México era um sítio sagrado, uma das maiores cidades do mundo, antes que os conquistadores espanhóis a dividissem. Quando os espanhóis viram a cidade do México, ou Tenochtitlan, pela primeira vez, era uma cidade maior do que qualquer cidade europeia. E era uma cidade sagrada, com grandes templos. Atualmente, a Catedral Católica se situa no exato lugar onde antes se localizava o Templo do Sol. Isto é um exemplo de reivindicação da terra pelos cristãos. Como você vê, eles transformaram a paisagem em paisagem própria, colocando o seu templo no lugar do templo alheio, que é o que ele vê aqui. Ele tem uma homenagem de São Isidro, mas na verdade o que está lá é o resultado dos colonizadores, entende? Ele vê vamos dizer assim, no imaginário dele, tá? Esta é São Isidro antes da colonização. E ele contatua com esta imagem. Hoje, depois dos colonizadores, os brancos superiores têm essa imagem. Eles destruíram o templo original e colocaram um deles. E aí, o que vocês me dizem? Bom, uma das possíveis, entre muitas reflexões, é a despersonalização de um povo, um desrespeito às suas crenças e tradições, destruindo algo de grande valor e significado a toda uma sociedade já instalada e estruturada, substituindo-os com seus credos e valores diante da atitude da soberba, do poder maior das armas e da ignorância da ganância do poder, na época dos colonizadores. A figura que deixa eu ampliar aqui para eu poder mostrar para vocês certinho. Essa é a figura. É uma reverência, um respeito à dignidade, à tradição, à história, aos povos e culturas que foram despojados de suas terras, de suas histórias, de suas conquistas, num alerta para os mesmos movimentos existentes hoje, com outras roupagens. Vocês que me ouvem, qual o entendimento da história? E que figura escolhem para colocar na árvore? E com qual objetivo? E como eu prometi para vocês, eu vou mostrar algumas imagens lindas que o Campbell coloca, são pinturas, nesse livro. Pra vocês terem uma ideia das imagens. Olha. Aí é claro que aqui no livro tá o que é, tal, as pinturas. Mais uma que eu acho linda. Essa em azul eu acho uma
Esta, olha que coisa mais linda. E essa aqui, que é divina. Tem outras, mostrei um pouquinho para vocês. Esse é um livro realmente fantástico, de um homem que foi fantástico. E é isso. Essa é a segunda história desta coleção do top. Nos vemos no próximo conto, no próximo olhar.